Pessoal, muito boa noite, sejam bem-vindos a mais uma live missionária de missões. Estaremos hoje com Luísa Emery. Ela é missionária juntamente com o seu esposo lá em Orlando. E nós vamos estar passando esse tempo aqui juntamente com ela, tá bom? Então, vai se ajuntando aí, você vai enviando a live pro pessoal. Nós vamos receber muitas coisas poderosas hoje sobre missões. Estou aqui também com Yasmin, integrante da Secretaria de Missões. Noite. Então, mensalmente nós temos feito essas lives missionárias aqui. Tem sido grande aprendizado mesmo para todos nós. Vai enviando pro pessoal, que eu já vou convidando aqui Luísa para nossa live. Vai enviando, vai botando quais são suas expectativas para a live de hoje, porque vamos aprender muitas e muitas coisas sobre missões. Vamos lá. Muito boa noite a todo mundo que tá entrando agora. Vai enviando a live pro pessoal. Olha ela aqui. Hello. Olá, Luísa. Good evening. Thank you. Boa noite, seja muito bem-vinda, Luísa. Muito obrigada. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite de estar participando aqui da live. Com certeza. Muito bom. Muito obrigada pelo convite. Nós que agradecemos. Então, olha só, contextualizando aqui, pessoal, sejam muito bem-vindos à nossa live. Já estamos aqui com Luísa, tá bom? Ela é missionária lá nos Estados Unidos, na Campina Grande dos Estados Unidos, né? Aí em Orlando, Flórida. Vai enviando pro pessoal. E já vamos começar, porque hoje nós temos muitas coisas para ir falando. Mas, Luísa, pode se apresentar pro pessoal, dar suas considerações iniciais. Oi, gente. Eu sou Luísa Emery. Sou casada com Danilo já há 5 anos, vai fazer 6. Muito tempo. Me casei um dia desse, mas ao mesmo tempo faz tempo, né? E desde que a gente casou, uma das conversas que a gente tinha antes de casar era que a gente queria, que nós somos missionários, que a gente não iria ficar em Campina Grande pro resto da nossa vida. Talvez a gente volte um dia, não sei, Deus sabe, mas sempre foi certeza dentro de mim e graças a Deus dentro do meu marido também, que nós somos missionários, né? Então hoje nós estamos morando, segundo país já, né, que a gente está morando agora nos Estados Unidos. Depois que a gente fez escola de missões, eu tenho 27 anos, meu marido também tem 27 anos, e nós crescemos num lar cristão, graças a Deus, nossos pais, eles nos ensinaram no caminho do Senhor, e esse talvez é um dos maiores testemunhos que a gente tem, né, de que a palavra funciona e que o seu testemunho dentro de casa também funciona para os seus filhos. Eu acho que é isso. Maravilha, ela já foi falando de tudo um pouco das nossas perguntas. Já foi falando um pouco da nossa primeira pergunta. Muito bom. Já vindo falando um pouco mais, né, sobre a primeira pergunta, conta um pouco como foi, como é a sua história, né? Como foi a sua história de como crescer rodeada pela palavra da fé e sabendo que o verbo da vida vai para todas as nações. É interessante porque crescendo, eu não... Vocês podem me lembrar o nome de vocês? Me perdoa, só para eu decorar. Desculpa, acho que a gente não se apresentou também. Eu sou Ingrid. E eu sou a Yasmin. Ingrid e Yasmin. Prazer. Prazer! Mas, gente, é interessante porque crescendo eu não entendia que era a palavra da fé, eu não entendia que eu estava crescendo rodeada por isso, né? Eu estava sendo uma criança normal, uma adolescente normal, e até que um dia eu lembro da minha primeira experiência de entender que eu não sabia de tudo, porque você é adolescente e você sabe de tudo, né? Na adolescência. E eu lembro que aos 16 anos, quando eu fui fazer o Rema, eu queria fazer o Rema, sempre quis, tinha essa expectativa muito grande, né? Crescendo no verbo da vida ou na palavra da fé, não tem outro caminho diferente, né? Você não pensa sobre não, é o caminho que você vai seguindo. E aí eu lembro que eu queria fazer, mas ao mesmo tempo eu não sabia quanto isso ia me acrescentar. Certo? Porque eu pensava, mas eu já vou pro culto, eu já conheço a palavra, né? O quão diferente isso vai ser para mim. Eu lembro sentar na primeiro dia
na primeira matéria, e era o pastor João Roberto ensinando. E eu lembro que eu saí de lá pensando, eu não sei de tudo. Na verdade, muito pelo contrário. Eu tenho muita coisa para aprender. E minha vida no ministério da vida, ou a contato na palavra da fé, foi de muita humildade no sentido de entendendo que a gente não sabe de tudo, que a gente precisa do Espírito Santo, né, que nós precisamos da ajuda do Espírito Santo em tudo que nós vivemos e que a gente precisa aprender, né, a cada passo da nossa vida nós temos sempre que estar nos dedicando a aprender mais sobre a palavra, sobre o Senhor, sobre aquilo que Ele tem para nos guiar. Então, eu acho que é o meu contato com, assim, o meu crescimento com a palavra da fé foi um crescimento, assim, de adolescência, achar que eu sabia de tudo, até o baque de entender que não, eu realmente preciso aprender, e a gente está aprendendo até hoje. Maravilha. Isso é uma realidade que não é só aí, né? Mas acho que com todos aqueles que, a maioria que cresce, né, com essa palavra, pode até achar, ou então até mesmo o adulto, não, eu já frequento o verbo da vida. Mas é tão diferente você estar na escola, você tá lá aqueles 7 dias aprendendo sobre todas aquelas matérias, todo aquele conhecimento é realmente maravilhoso. Hashtag fica a dica. Sim, pode falar. De você estar exposto à palavra e ao mesmo assunto tanto tempo, isso facilita o seu entendimento. É verdade. Então, hashtag a dica para quando as matrículas estiverem abertas para o ano que vem, você será aluno do Rima. Então, pois é. As escolas aqui, ó, na Europa, eu acho que sim, mas aqui na América do Norte, a gente tá com as matrículas abertas já, porque nossas escolas acabam agora aqui em junho, em maio. Ano letivo encerra agora e o ano letivo começa novamente em agosto. Então, se você tá por aqui, você tem a oportunidade em agosto de fazer a escola. Olha aí que maravilha! Maravilha. Olha só, Luísa, você já comentou, né, que você e seu esposo fizeram a escola de missões, né? Eu mesma achei, quando eu vi que vocês estavam cursando a escola, eu achei o máximo. Eu fiquei, nossa, que incrível, né? Eles cursaram a escola. É até uma das perguntas, a questão do fato de você ser filha, né, do presidente, mas vamos deixar isso mais pra frente, do presidente do ministério. Mas como foi para vocês? Você já comentou, né, que compartilhava com o Danilo, né, seu esposo, sobre essa questão de não ficar para sempre em Campina, entendia essa chamada para missões. Como foi essa trajetória de vocês nessa descoberta da chamada missionária? Antes, deixa eu fazer uma pergunta. Eu tô com o ventilador ligado aqui, tá fazendo barulho no celular? Tudo tranquilo. Só para o vento não tá batendo. Antes da gente casar, Danilo fazia a universidade, né? Ele cursava ciências da computação. Então, eu fiz o Rema antes de casar, eu fiz a escola de ministros antes de casar. E aí a gente tinha vontade de fazer a escola de missões, justamente por entender que a gente tinha esse chamado missionário, né? O Senhor tinha esse chamado missionário para nós. E eu quis esperar ele, porque como ele fazia a universidade à noite, ele não conseguiria fazer a escola junto comigo. E eu sabia que esse era o momento da gente fazer a escola juntos, né? Porque se a gente queria ter essa vida junta, né? E casar e ter esse chamado missionário, eu quero aprender junto com ele. E essa foi uma das melhores escolhas que a gente fez. A gente casou, depois, acho que 2 anos depois que a gente estava casado, a gente cursou a escola de missões juntas, o que foi maravilhoso. A escola de missões, ela é um pouco diferente das outras escolas. Você é mais imerso, né? Tem mais atividades para você fazer em grupo, e o que foi muito bom para eu e meu marido fazer a escola juntos por causa justamente de aprender isso juntos, né? E na escola de missões, a gente entende que nós precisamos ser pessoas de fácil relacionamento. Então, isso foi muito importante para a gente, porque a gente sabe que existem muitos missionários que são enviados e, infelizmente, alguns deles voltam frustrados, né? Retornam do campo. E isso a gente não queria fazer de forma nenhuma. A gente não queria ser uma frustração para o local que a gente fosse e também não queria retornar
retornar frustrado, não queria estar frustrados nos planos de Deus para nós. Então, a gente se dedicou nesse ano e entendemos, uma das questões que foi mais conversada com a gente, ensinada na Escola de Missões, foi que um dos maiores motivos de missionários voltarem do campo é o relacionamento. E nem sempre o maior motivo. Às vezes a gente pode pensar até sobre a área financeira, né? Porque missionário vai, às vezes não tem como trabalhar, e aí tem que confiar em Deus mesmo para sustentar, porque se foi Deus que chamou, ele vai sustentar. Mas às vezes essa caminhada, o processo não é fácil. Contar o milagre depois, contar o testemunho depois é até bom, mas o processo de você aprender a confiar no Senhor em todas as circunstâncias, isso não é fácil, mas tem que ser vivido. Isso vai criar bagagens, né? Gerar bagagens na gente. Mas esse não é nem o maior fator para o retorno missionário, é o relacionamento. E muitas vezes é o relacionamento entre as pessoas da mesma nacionalidade. Tem o seu relacionamento com o povo nativo daquele país e o seu relacionamento com as pessoas, ou outros voluntários, outros missionários. E a gente aprendeu nesse ano muito sobre isso. E graças a Deus, porque nas nossas idas e vindas, né, na vida, a gente se encontrou com muitas pessoas. Né? Se você quer ser missionário, eu vou dizer, eu sou muito reservada. No sentido de, eu gosto de estar com pessoas, mas eu tenho também o meu tempo eu preciso de um descanso, sabe? Eu me dar 30 minutos sozinha, eu volto feliz, eu volto conversando com você. E isso eu descobri na Escola de Missões, o que foi muito libertador para mim, porque a gente foi para essa missão na Polônia, por exemplo, né? A gente foi ajudar refugiados da guerra, eu sei que a gente vai conversar já já sobre isso. A gente foi ajudar os refugiados da guerra. E a gente estava morando junto com 40 pessoas, 40 ucranianos. E a gente tinha ainda, dependendo da época, a gente tinha assim, em torno de 10 voluntários, 15 voluntários, 4 voluntários. Dependia da época, a gente ficou liderando esse grupo. E eu precisei usar muito disso, porque eu estava vivendo com muitas outras pessoas. Então agora eu precisava lembrar do meu treinamento na Escola de Missões e dizer, eu não vou ser uma missionária que vou voltar frustrada, né? Eu não vou retornar assim. A minha missão vai ser um sucesso, porque eu não estou fazendo para mim. Eu estou fazendo para o Senhor, então eu me dedico mais, eu vou uma milha a mais por essas pessoas. Eu, mesmo de que eu não acordei num dia com bom humor, eu não estou aqui por causa de mim, eu estou aqui por causa das pessoas. Então, eu aprendi que eu preciso desses 15 minutos, 30 minutos, sozinha, entendeu? Sem ouvir tantas pessoas ao meu redor. Me recupero, assim, no sentido de eu dou uma respirada e já estou bem para voltar. Foi muito importante isso na Escola de Missões, aprender sobre ter relacionamento com outras pessoas. E isso, gente, também é algo que a gente vê na Bíblia, né? A gente vê que a gente precisa ceder o nosso lugar, a gente precisa abrir espaço para outras pessoas, a gente precisa andar em amor, andar mais um pouco em amor e dar a outra face. Isso é o que a palavra fala e isso é relacionamento, né? Hoje está muito famoso isso de você, se coloque em primeiro lugar, né? Se ame, se coloque em primeiro lugar. E isso vai muito contra o que a Bíblia ensina, né? Existe o seu lugar, o amor próprio, existe o lugar que nós precisamos colocá-lo, nós precisamos ter amor próprio, com certeza, mas a Bíblia fala sobre amar o próximo, né? Sobre amar ao próximo como Deus ama a igreja, sobre amar o próximo assim como você ama a si mesmo. Então, na Escola de Missões, para mim, foi muito importante nesse sentido de abranger esse conhecimento, né? De sim, eu preciso ser o melhor que eu posso, eu preciso ser o meu melhor eu para as pessoas, para alcançar aquelas pessoas que o Senhor tem confiado para mim. E aí, Não, tudo certinho. Tá. A gente teve
fez muitos relacionamentos interessantes que a gente acaba encontrando pessoas no meio do caminho, né? Alguns voltaram para suas igrejas locais porque o intuito deles era ir para a escola de missões e abrir secretaria de missões na igreja deles ou apoiar algum missionário fora. Outros, o intuito era ir para missões mesmo. Então, a gente encontrou... Hoje, a gente está aqui, tem um casal de missionários que fez escola, o casal que está morando aqui em Orlando agora, que fez escola junto com a gente, né? Então, a gente vai viajando e encontrando pessoas, é bem legal. Muito massa. Qual foi o ano que vocês fizeram a escola? 2021. Foi pandemia, né? Tava aquela coisa. Às vezes a gente conseguia ir para a escola presencial, dependendo do decreto do dia. Então a gente ia na escola presencial, depois assistia online. Então foi meio híbrido a nossa escola, sabe? Mas foi interessante. Foi interessante para também aprender a viver com coisas diferentes, né? A gente não estava acostumado com aquilo, mas a gente precisava se moldar. E era assim, o decreto saiu hoje tem aula presencial. Aí daqui a pouco não tem mais. Nossa! Foi bem diferente. Legal. Muito bom. Sobre essa questão de você ter falado, de ter visto muitas pessoas indo, né, para o campo missionário e também ao longo da sua vida. Conta pra gente agora como é você estar nessa posição de ir e não de ficar, De ser a missionária. de ser a missionária, mas também juntamente com seu esposo. É interessante, porque a gente tem a maioria das vezes, né? A gente tem um sonho missionário e a gente se imagina fazendo isso. E você consegue viver parcialmente aquilo que você imagina. Até porque o homem é aquilo que ele imagina, né? Aquilo que ele pensa. Então, sim, se você começa a dar atenção aos seus pensamentos, isso começa a ganhar força, né? Isso para o bem ou para o mal. Né? Qualquer tipo de pensamento, a atenção que nós damos a um pensamento, isso começa a crescer. Então, quando a gente está nesse chamado missionário, entende esse chamado missionário, a gente tem muitos sonhos, a gente imagina muito como poderia ser. E, em parte, ele acontece da forma como você pensa, mas é um pouco diferente. E eu acho que essa questão de relacionamento é uma das áreas mais importantes que a gente tem que prestar atenção. Outra coisa é a gente entender que missões não é aventura. Né? Se você quer fazer a aventura, se você quer conhecer o mundo, se você quer pular de bungee jump, vai lá e faz. Né? Você quer ir para a Europa para pular de bungee jump, você quer fazer um mochilão na África, faça. Mas isso não é missões. Né? Missões não é fazer uma aventura. Missão é sério, é falar sobre a palavra de Deus. Pode ter aventura nisso, né? Você pode viver num momento que vai ter aventura. Pode ser uma aventura até ruim, é uma aventura que você não queria estar passando. Eu estava conversando com a missionária Kate, e foi até no podcast que a gente gravou. Ela mora em Moçambique. A missionária lá, né? E ela falou assim, tem coisa que eu olho e eu penso assim, é sério que eu vou ter que resolver isso? É sério que eu tô vivendo isso? E às vezes é exatamente isso, fazer missões. Aí você fica, meu Deus, é sério que a gente tá vivendo? Eu vou ter que resolver isso? Se eu tivesse na minha casa, se eu tivesse no meu lugar, eu nunca precisaria estar enfrentando isso, né? Mas a gente se dispôs a cumprir o chamado do Senhor, aonde quer que a gente vá, o que quer que esse chamado seja, né? Então, é sério, você vai ter que resolver isso, né? Mas missões então, a gente começa a entender que existe existe um tipo de glamour, vamos dizer, em fazer missões, no sentido de que as pessoas vêm e as pessoas às vezes desejam fazer as mesmas coisas que você está fazendo, mas não é isso, né? Não é somente aquilo que a gente posta nas redes sociais. E isso é uma coisa muito interessante, porque vivendo fora muito tempo, você começa a entender... Existem coisas que chamam mais atenção nas redes sociais e existem outras que, quando você começa a ficar mais sério, falar coisas mais sérias, as pessoas não dão atenção, né? E isso é tudo, eu sei que é tudo, mas então eu fico às vezes tentando dar mais atenção, por exemplo, a missionários. Eu falava assim, eu vou ser uma missionária que vai postar tudo, porque eu quero que as pessoas
acompanhe e não sei o quê. E quando a gente chegar aqui, não dá. Não dá, gente, não dá pra fazer, não dá pra postar todo o tempo, porque tem muita coisa pra resolver. E eu fico sempre pensando e sempre orando por esses missionários que às vezes não têm essa possibilidade de, porque estão trabalhando sozinhos há muito tempo, né? Não conseguem compartilhar com facilidade aquilo que eles estão fazendo. E até o trabalho deles é tão sério, num lugar tão sério, que as pessoas não dão atenção. Porque não é divertido de assistir. Porque não é, como fala, as pessoas abrem o Instagram, não é para olhar coisas sérias às vezes. Estão ali para passar o tempo e ficam rolando o feed. Então meu coração vai muito para essas pessoas que querem fazer um trabalho sério, mas não conseguem, porque missões não é só diversão, missões não é só aventura. Na verdade, a maior parte de missões é você se dedicar a conhecer as pessoas, a ganhar o coração das pessoas, para fazer o Senhor conhecido através de você, né? Então, a pergunta foi... Como é que a gente tá num bate-papo tão gostoso, a gente foi pra ali e voltou pra cá. Como é você hoje estar nessa posição de enviada ao campo? Pronto, é exatamente isso. Agora é entender que o trabalho missionário é muito mais profundo do que apenas ver alguém fazendo boas ações nas redes sociais. O trabalho social é muito importante, muito importante. Eu não tiro nada do merecimento de quem faz obras sociais, mas não se resume a isso, né? Se você está fazendo boas obras, é apenas isso, boas obras. Ou apenas não, porque boas obras é muito importante, né? Mas as suas boas obras têm que ir recheado da pregação do evangelho, de salvação e libertação. Né? É isso que vai fazer as pessoas saírem dos cativeiros que elas são presas há tanto tempo. É isso que vai trazer transformação para as pessoas. A pregação da palavra, a pregação do evangelho. Missões, fazer missão é pregar a palavra. É pregar Cristo, um Cristo vivo, um Cristo que transforma, que traz libertação. Missão é falar sobre Jesus, né? Falar sobre o Evangelho de Cristo que traz libertação. É isso. Muito bom, muito bom. Enquanto estava falando sobre relacionamento na pergunta anterior, eu lembrei daquele livro de Tony Cook, Relacionamentos Importam. E como é maravilhoso mesmo esse livro, porque ele trata, né? Não sei se você que está assistindo já leu. Se não leu, hashtag mais uma dica, tem no nosso Verbo Shop Arapiraca. Esse livro é muito bom porque ele traz, né, essa visão e entendimento que o apóstolo Paulo tinha de se relacionar no 1 a 1, se relacionar com quem estava longe, se relacionar com quem está perto, né? E a gente vai falar mais um pouquinho de relacionamento já já. Mas antes, você falou, né, que esse já é o segundo país que você mora. Você estava na Polônia, né, um tempo quando estava tendo a guerra da Rússia com a Ucrânia. Como foi essa experiência? Foi a sua primeira ida ao campo missionário, né? Como foi essa experiência foi bem em meio à guerra, né? Como foi tudo isso aí? Conta um pouquinho pra gente. Foi no início, a gente não tinha muito no início da guerra, né? Ainda tá tendo guerra, a gente não escuta muito mais nos noticiários, mas ainda tá tendo guerra. Foi bem no início da situação que aconteceu. A gente estava em oração pelos países, como a gente geralmente tá, né? Quando acontece também situações como essa. E acabou que o Ministério Verbo da Vida, ele, além de fazer esses momentos de oração, se dispôs a ir ajudar, né? Então, a gente se prontificou, eu e meu marido, nós nos prontificamos aí, estava precisando de alguém para coordenar, porque a gente conseguiu um albergue para os ucranianos que estavam fugindo pela Polônia. A Polônia é fronteira com a Ucrânia. Então, as fronteiras da Polônia estavam abertas para os ucranianos entrarem. Então, eram dos lugares que eles mais iam. Polônia, a Alemanha, eles estavam muito indo para lá. Aí a gente pegou, depois de uma história bem longa, a gente foi para uma cidade que era 100 quilômetros da fronteira com a Ucrânia. E a gente realmente não sabia como estava muito o clima. Porque foi assim, questão de um mês que a guerra tinha estourado, a gente já estava no avião indo para lá. Né? Então a gente conseguiu esse albergue, a gente precisava de alguém para ficar no albergue, a gente se prontificou, eu e meu marido. Foi através do pastor da Suíça, nosso pastor Michel e Suelen,
eles também estavam à frente dessa missão. E aí a gente foi na expectativa de ter míssil indo por tudo que é lado no céu. A gente imagina, não sabia o que estava acontecendo, né? Graças a Deus, o clima na Polônia estava assim, todo mundo estava pronto para fugir, né? Então a gente tinha uma família lá que nos ajudou muito, que era uma família, ele era caminhoneiro e ele fez uma rota de fuga para a gente, porque se alguma coisa estourasse para o lado da Polônia, a gente conseguiria fugir para a Alemanha. Então fez uma rota de fuga assim por estradas que não eram tão movimentadas, porque como ele era caminhoneiro, graças a Deus ele conhecia mais. Então a gente fez tudo isso. Chegando lá, assim, e vivendo, a Polônia estava sempre em situação de vai entrar a guerra para cá, não vai, né? Porque tava, e principalmente na cidade, houve bombardeio na Polônia, né? Um míssil caiu errado, então bem perto da fronteira, sempre, e como a gente estava perto da fronteira, a gente sempre ouvia muito questão de guerra. Tinha aí como fala, um lugar de treinamento do exército próximo ao lugar que a gente estava e a gente não sabia. Então, os ucranianos estavam em treinamento lá, soldados ucranianos estavam em treinamento lá na Polônia. E, gente, um dia a gente estava no albergue brincando com as crianças do lado de fora e começou um barulho de tiro. E aí, aí as crianças correram, as mães também ficaram em alerta, porque eles estavam saindo estavam fugindo da guerra e agora estão escutando tiroteio. Todo mundo correndo para dentro do albergue. O que foi que aconteceu? Aí a gente descobriu que existe esse lugar de treinamento lá. E todo mundo ficou mais aliviado, né? Ufa, graças a Deus. Mas o susto foi real. Nossa. Né? E, inclusive, às vezes acontecia assim, de a gente tá brincando com as crianças e aí uma menina estava assistindo um vídeo na internet e o vídeo era com um momento na Ucrânia que aconteceu o som de alarme sonoro, né? De bomba. Quando tinha então, aí tinha um menininho, o nome dele era Vânia, e ele estava assim do lado da gente. Quando ele ouviu aquele som que a menina estava assistindo no celular, ele começou a chorar desesperado e foi buscar ajuda, porque ele achou que estava bomba vindo para o local que a gente estava. Então, assim, foram situações muito reais, né? A gente teve várias situações por exemplo, as mães, elas estavam fugindo com seus filhos sem os maridos, né? Porque os homens não estavam conseguindo, não podiam sair do país. Então a gente estava acolhendo as mães com os filhos, mas ao mesmo tempo elas ficavam muito divididas, porque a gente passou 6 meses lá. 6 meses com elas. Então já eram 6 meses, pelo menos, que elas estavam vivendo em um novo país, conseguindo emprego novo, colocando as crianças para a escola. Eles estavam aprendendo a língua polonesa, porque eles não falavam a língua polonesa. Elas estavam criando uma nova vida sem os maridos. Elas ficavam muito divididas, né? No sentido de a gente ir por causa dos nossos filhos ou a gente retorna para ficar com os nossos maridos. E aí os homens, por outro lado, que estavam na Ucrânia, né, eles ligavam por ligação de vídeo às vezes e eles falavam, olha, aqui não tá tão ruim não, volta, porque eles também estavam com saudade da família, né, queria estar perto da família, não podiam sair, volta para cá. E elas ficavam muito divididas. Eu lembro que elas ficavam assim, o que é que eu faço agora? E aí eu lembro de uma situação, uma mulher com 2 filhos, ela estava até com o pai dela, fez uma cirurgia na Polônia e ela não estava conseguindo entrar em contato, fazia 3 dias com o marido dela. Eu acho que essa foi uma das situações, assim, que foi bem uma das mais complicadas que a gente atendeu, no sentido de o marido dela estava na guerra e era soldado, ele não podia localização para ela, porque os russos podiam grampear, então, mas ele sempre tentava entrar em contato com ela. E 3 dias já se passaram e ele não tinha entrado em contato com ela. Ela não sabia se ele estava vivo, se ele estava morto. Ele tentou em contato com o batalhão dele, eles não passavam informações. E ela disse, eu vou voltar, eu preciso saber onde está meu marido. Até que um dia ela conseguiu contato com uma pessoa e falou, seu marido, ele tá vivo, não posso dizer onde ele tá, mas ele sofreu um acidente e ele não tá bem, assim, ele tá vivo.
mas ele não tá podendo falar com você e não posso dizer onde ele tá. E o semblante dessa mulher e a atmosfera daquele lugar, eu falei, meu Deus, como é que eu resolvo isso? O que é que a gente faz? Confiar no Espírito Santo. E aí e isso tudo acontecendo em ucraniano, né? Porque eles não falavam inglês, eu falo inglês, alguns voluntários falavam inglês, mas de que adianta falar inglês se eles falam ucraniano? E aí tinha uma voluntária lá, Ellen, comigo. E a gente juntou e fez, vamos fazer uma oração. O Senhor vai ajudar a gente a resolver isso. A gente orou e chamou ela para orar. E isso é outra coisa interessante, porque lá onde a gente estava, eles eram muito ortodoxos, então, católicos ortodoxos. Então, falar de Deus era um pouco difícil para a gente entrar e comunicar com eles, porque para eles, Deus, só se pode falar sobre Deus na igreja, porque diz respeito, como você está falando de Deus assim na mesa da cozinha, né? Porque Deus ele é tão sério, sagrado, que você só pode falar sobre ele na igreja. E isso é outro tipo de prisão, né? Sim. Porque como é que você vai conhecer um Deus a quem você não pode falar, sobre o qual você não pode falar, entender, conhecer, né? Então isso foi outra barreira que a gente teve que quebrar, e isso foi através de relacionamento. A gente só consegue fazer isso, só conseguiu fazer por causa de criando relacionamento mesmo com elas. E aí a gente falou com ela, a gente quer fazer uma oração, né? A gente mais uma vez, isso pra gente é muito simples ouvir isso, né? Vamos fazer uma oração. Para eles é uma coisa meio assustadora. Aqui, agora, como assim oração? Aí você vai na igreja fazer uma oração, aí então perguntamos, a gente pode fazer, ela deixou a gente fazer a oração. E a oração foi Ellen no Google Tradutor, orando em português, e fez a oração falando no Google Tradutor. O Google Tradutor traduziu para ucraniano e ela leu a oração em ucraniano, né? A gente tinha uma outra menina ucraniana lá também que estava conosco nesse dia, e ela também ajudou ela a ler, porque quando ela começou a ler, a mãe, ela começou a chorar, porque ela disse, nossa, porque a oração foi muito bonita, a oração foi muito poderosa, ela, segundo as palavras dela, e ela não conseguiu continuar. Então a outra menina leu a oração e a gente conseguiu terminar. Ela até pediu para tirar foto daquela oração, né? Ela levou com ela a oração que foi feita. E a gente falou, na nossa oração foi, o Senhor vai nos guiar, vai te guiar para a gente saber o que é que faz agora. Porque ela precisava levar os 2 filhos dela. Eles eram pequenos, uma menina tinha 8 e o menino tinha 5, algo assim. E o pai dela estava no hospital, porque ele tinha feito uma cirurgia. Então, acabou que eles foram para... Ela decidiu que ia para a Ucrânia, que ia procurar o marido dela, e ela voltou. E a gente ficou cuidando do avô, né? No caso, do pai dela, no hospital. A gente trouxe ele para o albergue, depois levou ele para uma clínica de idosos, né? Uma casa de idosos. Levava comida para ele também, né? Assumiu a responsabilidade, e acabou que ela conseguiu encontrar o marido dela. Amém. E eles também encontrou o marido dela e conseguiu cuidar dele lá. Então, eram situações como essa que a gente encontrava, sabe? A maioria das famílias que a gente tinha lá a maioria era todas de uma mesma região. Então, quando caía uma bomba na região, todas elas ficavam mal, né? Tinham aquelas que tinham regiões que eram sempre bombardeadas, mas tinha aquelas que eram mais afastadas. Então, o clima... Eu lembro que a gente foi receber um casal de voluntários lá. No dia que eles chegaram, era um sábado, no dia seguinte, teve um bombardeio na cidade delas na madrugada, na região, né, na maioria delas. E eu falei, olha, hoje não vai ser um dia fácil. Domingo era o nosso culto que a gente fazia com elas. A gente tinha 3 encontros, eram dois encontros, a gente falava estudo bíblico, e o terceiro no domingo era pregação mesmo da palavra. E aí a gente falou, a gente vai apresentar vocês hoje, não vai ser um encontro fácil,
porque tá todo mundo muito sensível, né? Que acabou de ter um bombardeio lá e a gente vai respeitar, né? A gente vai respeitar o luto delas. Algumas perderam amigos, mas graças a Deus, todas que estavam lá, no período que a gente estava lá, até hoje também, não perderam nenhum parente por causa da guerra, não. E a gente crê piamente, a gente crê com toda certeza de que isso era o poder das nossas orações. Eu Amém. lembro que uma das vezes que a gente ensinando sobre oração, meu marido foi falar sobre oração. E ele falando, porque como elas eram muito religiosas, elas sabiam, por exemplo, a oração do Pai Nosso, né? E aí meu marido pegou a oração do Pai Nosso e ensinou em cima daquela oração, né? Dizendo, olha, o que é que Jesus queria nos ensinar através dessa oração? Porque uma das discussões que teve lá, elas discutiam assim, qual é a oração mais poderosa? Né? A oração do Pai Nosso é a mais poderosa. Não, essa aqui é a oração mais poderosa. E aí a gente viu essa situação acontecendo e falou, não, se elas estão querendo falar sobre oração, vamos falar sobre oração. E aí meu marido falou, olha, essa oração é muito poderosa, mas é poderosa porque Jesus estava querendo ensinar isso. E aí a gente desenvolveu uma forma de conversar com elas, a gente fazia assim, porque é muito fácil em situações como essa, a gente entrar em depressão, a gente entrar em sofrimento que não consegue mais sair. Então, uma coisa que a gente fazia, a gente vai falar sobre oração e aí a gente vai agora, todas as reuniões que a gente fazia, a gente tinha dois pedidos, né? Para elas falarem, cada uma falava uma coisa que você precisa de oração, por exemplo, aconteceu um bombardeio na sua cidade e seu marido estava lá. A gente vai orar por isso. Cada uma fazia um pedido de oração, mas cada uma também tinha que dizer uma coisa que elas eram gratas. Poderia ser a coisa mais simples do mundo. Eu sou grata porque hoje eu acordei bem. Mas também tinha aqueles momentos que ela dizia, olha, eu sou grata porque meu marido, ele estava na cozinha de casa e houve um bombardeio, mas momentos antes ele saiu da cozinha e estava no corredor. E quando essa bomba caiu, estourou todos os vidros da casa. E quando ele voltou para a cozinha para ver, a melancia na mesa que ele estava comendo estava cheio de vidro espetado na melancia. Então ia pegar nele, mas porque ele estava no corredor da casa, não pegou nele. Né? Então, ela tinha momentos de gratidão que eram simples e tinha momentos de gratidão que eram muito sérios. Né? Então, a gente sempre ensinava a elas, vamos orar sobre isso, vamos agradecer. Né? Então, a gente tinha o pedido de oração e a gratidão, porque sempre, não importa a situação que a gente está passando na vida, não importa, sempre existe algo que a gente pode ser grato a Deus. E isso é um esforço. É um esforço para a gente olhar para a nossa vida, olhar ao nosso redor e ver o que foi que o Senhor fez por nós. Né? Onde eu posso ser grata ao Senhor hoje? Como eu posso ser grata ao Senhor agora? Sempre existe algo que a gente precisa, que a gente pode agradecer ao Senhor. E isso era um exercício que a gente fazia com elas, né? Esse momento de gratidão. Então, aí a gente ensinou coisas muito básicas, né, para elas. Foi um momento bem tenso, foi até assim, e prazeroso ao mesmo tempo. Né? A gente fez uma amizade muito boa com elas, a gente tem contato com elas até hoje. Algumas a gente, quando saiu, nós conseguimos deixar elas todas elas trabalhavam, todas elas tinham auxílio do governo polonês e todas elas tinham auxílio da Cruz Vermelha, por cada filho que elas tinham. Então a gente conseguiu deixar elas bem financeiramente e algumas decidiram voltar para a Ucrânia. A guerra está durando até hoje, né? Então elas decidiram voltar, algumas delas, para a Ucrânia porque elas queriam estar com o marido delas, né? E você acaba se acostumando com a vida assim, você acaba se acostumando até com a guerra mesmo. Às vezes a gente liga para elas e tá fazendo chamada de vídeo e começa o alarme sonoro, elas falam, é alarme sonoro, tá tudo bem. Eu fico, tá certo. Tudo sob controle. Sob controle. Nossa. Essas histórias que você falou, me lembrei do podcast do Fala Missionária, né? Que você falou a história da oração. Eu me lembrei bastante do podcast, porque eu assisti e fiquei, nossa, foi bem assim mesmo, né? Eles foram, então eles têm experiência para falar com propriedade como foi falar de Jesus em meio a uma guerra. Mas, mudando de assunto já,
para a gente estar quase encaminhando para o fim, né? Mas sobre a questão de você ser filha do presidente. Do Do Ministério. Ministério, vamos especificar. Do presidente do Ministério, você já passou por alguma coisa do tipo... Não, Luísa, você não precisa ir, porque você é uma bênção aqui na nossa igreja, mas também você também já passou por alguma cobrança, pode ser até internamente mesmo uma cobrança própria, ou também uma cobrança do tipo, eu acho que as pessoas estão cobrando isso de mim, por eu sou filha do presidente do Ministério. E, e também falando, né, sobre a filha do presidente do Ministério, ontem foi o Dia das Mães, e como é que tá um pouco essa saudade de estar longe da mãe, mas também estar cumprindo aquilo que o Senhor colocou para você? É engraçado. Ontem eu fiquei nostálgica um momento, depois eu conversei com minha mãe e já passou, né? Eu não sei se eu sou muito tranquila, eu tenho muita saudade do meu sobrinho, porque ele é muito pequeno, ele tem 2 anos, então tudo que acontece ele tá muito diferente. Da minha família, eu sinto saudade, com certeza. E tem momentos que você sente mais, né? No dia a dia, você vai vivendo e você vai... Às vezes esquece, depois volta e depois esquece de novo, por causa da vida. A vida do missionário é uma vida, né? Eles vivem uma vida, né? E acaba igual de todo mundo, só que em outro país, dedicando a vida para outras pessoas. Mas ontem eu tava um pouco nostálgica, né? Como eu falei, conversei com minha mãe, tá tudo bem. Mas eu acredito que é tão forte a questão do chamado de Deus sobre isso, sobre missões, que para mim é muito simples entender que eu não tô aqui por causa de mim, né? Uhum. Então, para mim é tranquilo assim, no sentido de eu tô passando um tempo distante, mas eu não tô aqui por causa de mim. Então, eu não posso ficar dessa forma. Eu não posso me deixar estar num lugar que eu não vou conseguir sair mais. Se eu vou voltar e ficar pensando todos os dias sobre o que eu tô perdendo, não vivendo no meu país, não vivendo com a minha família, eu não vou estar mais, eu não vou estar a minha missão alcançar pessoas. E eu preciso estar bem para fazer isso. Né? Eu preciso estar bem, saudável mentalmente para fazer isso. Então, eu não vou ficar trazendo a minha memória todos os dias como é estar com a minha família. Eu não vou estar trazendo a minha... Porque isso vai me trazer para baixo. Então, eu começo a aqui criar laços fortes aqui, onde eu tô. Eu começo a conviver com as pessoas do meu presente, né? Do agora. Claro que eu não tenho contato com todas as pessoas que são minhas amigas, meus amigos, minha família, mas eu dou mais atenção para as pessoas do meu presente, para eu não sofrer. Eu preciso estar bem, né? Eu preciso estar bem para saúde mental para conseguir viver aqui. E o que vocês estão falando, já as pessoas às vezes já falaram algumas vezes. Você não precisava estar vivendo isso que você está vivendo. Porque, gente, vida de missionário é sacrifício. Uhum. É sacrifício. A gente posta fotos bonitas, mas mas a gente se sacrifica um bocado para estar vivendo o que a gente está vivendo. E as pessoas falam, você não precisava estar vivendo isso. E eu entendo o que elas querem dizer, mas eu não tive escolha nisso. É o meu chamado. Não é que eu não precisava estar vivendo isso. Eu estou vivendo o que o Senhor me chamou para viver. Então, sim, eu precisava estar vivendo exatamente o que eu estou vivendo. Se eu tenho a certeza que eu estou no lugar certo, que eu estou cumprindo a vontade do Senhor, sim, eu precisava estar vivendo isso, né? Aí, as pessoas falam, mas você poderia estar no conforto da sua casa, com a sua família, eu teria lugar para você lá no ministério, né? Você não precisava ter saído. Não sou eu. Entende? Não sou eu. Eu poderia estar vivendo, sim, muito diferente. Mas eu escolho viver o chamado do Senhor para minha vida. Eu escolho viver aquilo que Ele tem para mim, porque eu sei que é infinitamente melhor do que qualquer plano que eu possa ter. Eu voltando da Ucrânia, né, da Polônia para o Brasil, para mim foi uma época bem difícil, assim, me adaptar novamente no Brasil. Foi engraçado. Foi
bem difícil, mas é aquilo que eu estava dizendo para você, eu tenho que estar bem mentalmente, minha saúde mental tem que estar bem. Então eu vivo agora, mas sair de uma situação que eu estava vivendo, como eu contei para vocês algumas histórias de situações que a gente estava resolvendo lá, né? Eu volto para o meu marido que está em guerra, o meu marido está sumido, essas situações que a gente estava resolvendo lá com as pessoas, e aí eu volto para uma vida onde as pessoas acabam tendo situações de vida um pouco mais que, para mim, na minha percepção, por causa da vivência que eu tinha tido, parecia fútil, entende? E eu falava, ao mesmo tempo, não é justo eu julgar a pessoa pela vivência que ela teve. Ela não foi para outro país como eu fui, ela não viu a realidade que eu vi. Entende? Então, para mim, foi muito difícil esse retorno, porque para mim, quando as pessoas reclamavam da vida delas, para mim falar, na minha cabeça eu ficava, mas o que está acontecendo? Eu nem vamos para ali, vamos para aquele outro país ali, vamos ver o que realmente é uma vida complicada. Mas também não era justo eu falar isso, porque aquela não foi a vivência das pessoas. Né? Não, eu vivi aquilo. E eu não poderia jogar sobre as pessoas um peso que elas não sabiam como carregar. Entende? Então, existe sim, e às vezes existe essa cobrança mesmo nossa, né? Mas eu tô seguindo o que o Senhor me chamou para fazer, eu não tô fazendo escolhas por mim, e eu creio 100% nisso, né? Meus passos, e essas são as minhas orações. Eu escuto a voz do Senhor, eu conheço a voz do Senhor e eu sigo, né? Como o pastor e as suas ovelhas. Eu sou ovelha, eu ouço a voz do meu pastor e eu sigo a sua voz. Então, por mais que existem, sim, essas pessoas que pensam e que conversam e que falam com a gente sobre isso, você não precisaria estar vivendo isso, eu não vejo que eu tenho escolha. Eu estou seguindo ao Senhor, eu estou seguindo o chamado dele. Uau, maravilha. Nossa, muito bom. E, Luísa, já encaminhando assim para o final, nossa última pergunta aqui, foi como botaram aqui no comentário, né? Quantos ensinamentos, quantas preciosidades aqui, né? Antes da gente fazer a pergunta, uma recomendação para você que está nos assistindo, nosso ministério faz, né? Podcasts com missionários do nosso ministério. Então, realmente recomendo a você estar assistindo, né? Os falas missionários são realmente muito bons. Cada ensinamento, cada aprendizado riquíssimo sobre missões, né? Muito bom mesmo. E, Luciano, chegando aqui para o nosso final, qual mensagem sobre missões você pode estar deixando aqui para a gente, né? Nosso povo aí de visão missionária. Pode falar um pouquinho já, puxando para suas considerações finais. Deixa eu abrir aqui, eu estou procurando um versículo que eu quero ler bem Tá rápido, porque a gente está falando sobre missões, a gente está falando sobre o mandamento do Senhor. É lá em Marcos 1:28. Deixa eu abrir aqui. Marcos 1:28. E logo correu sua fama por toda parte na província da Galileia. Isso é falando de Jesus, né? E logo saindo da sinagoga, foram à casa de Simão e de André com Tiago e João. E a sogra de Simão estava deitada com febre. E logo lhe falaram dela. Então, chegando-se a ela, tomou-a pela mão e levantou-a. E imediatamente a febre deixou e servia-os. A febre o deixou e ela começou a servir a eles, né? E tendo chegado à tarde, quando se estava pondo o sol, trouxeram-lhe todos os que se achavam enfermos e endemoniados. Toda a cidade se juntou à porta. Uma coisa que é interessante aqui, no verso 28, eles estão saindo, antes disso, eles estavam na sinagoga. Né? E no verso 29, logo saindo da sinagoga, foram à casa de Simão e de André, com Tiago e João. Algo interessante é que os milagres não começaram a acontecer dentro da igreja. Começaram a acontecer na casa de alguém. Jesus estava na sinagoga, ensinando na sinagoga com os discípulos, e quando eles saíram, foram para a casa de Simão Pedro, e eles viram que a sogra dele estava doente. E Jesus começou a fazer milagre dentro da casa de alguém. E então, quando ela se levantou, que ela foi curada, o testemunho começou a se espalhar. Quando chegou a tarde, o sol se pondo, trouxeram todos os que se achavam enfermos e endemoniados.
e toda a cidade se ajuntou à porta da casa daquela mulher. Né? Todos estavam na porta da casa. E Jesus curou, todos os que se achavam enfermos de diversas enfermidades e expulsou muitos demônios. A gente se ajunta na igreja para ser edificado no nosso espírito, para crescer em unidade. E é por isso que a gente está na igreja, é por isso que a gente vai na igreja, para crescer, né? Para se fortalecer como o corpo de Cristo. Mas a gente precisa fazer alguma coisa com o que a gente escuta. A gente precisa fazer alguma coisa. E a maioria das vezes, os milagres que a gente tem orado para acontecer não vão acontecer dentro das igrejas. A gente precisa levar isso para fora. As igrejas cheias, as igrejas transbordando de pessoas, eu digo assim, vai ser resultado daquilo que a gente está fazendo fora. Isso. Nós precisamos ir lá fora, aonde os perdidos estão, aonde os necessitados estão, e libertar essas pessoas. Libertar, curar os enfermos, libertar os cativos. É ali que a gente precisa ir. Então, eu aconselho você com chamado missionário, você com chamado para ficar dentro da sua igreja. Nós precisamos falar da palavra de Deus e nós precisamos alcançar as pessoas que estão fora da igreja. Aquelas que estão dentro da igreja já estão um passo à frente, vários passos à frente. À frente foi ótimo. Vários passos à frente. Né? Elas já estão no lugar certo, a gente já está crescendo em conhecimento da palavra, a gente já está aprendendo sobre a palavra de Deus, já estamos nos fortalecendo, precisamos dar atenção ao nosso povo dentro da igreja, precisamos criar relacionamentos com eles também são pessoas que precisam de apacentar, mas a gente precisa ir lá fora, onde as pessoas estão necessitadas. Jesus ia para a sinagoga, ele pregava na sinagoga, os discípulos estavam com ele aprendendo junto, mas os milagres aconteciam, a maioria, fora da sinagoga. Aonde os doentes estavam, aonde os opressos estavam, Jesus ia até eles e alcançava eles lá, libertava eles lá. E essa é a nossa responsabilidade hoje. Amém. Nós não nos movemos pela necessidade, não é por causa da necessidade que nós nos movemos, mas nós estamos indo aonde as pessoas estão precisando. Né? Se existe uma necessidade que nós podemos suprir por causa da autoridade no nome de Jesus que ele nos deixou, e fazendo boas obras, se a gente consegue fazer isso a gente vai fazer. A gente vai alcançar as pessoas aonde eles estão. Amém. Existe uma responsabilidade. Em 1 Coríntios 9:16 fala: se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação, porque ai de mim se eu não pregar o evangelho. Amém. É a responsabilidade de pregar o evangelho. Ai de nós se nós não pregarmos o evangelho. E isso é muito sério, eu considero muito sério isso que ele está falando. Pesa sobre mim, pesa sobre nós a responsabilidade de pregar o evangelho. Uma vez que nós nascemos de novo, uma vez que nós somos novos convertidos, que nós fomos transportados do reino das trevas e estamos no reino do Filho do seu amor. Agora, a nossa responsabilidade é pregar o evangelho. Isso não significa que todo mundo que a gente vai falar vai aceitar Jesus, mas isso também não é a nossa responsabilidade. A nossa responsabilidade é pregar o evangelho. Quem convence é o Espírito Santo. Ele é aquele que convence o espírito humano. Então, ai de nós se não pregarmos o evangelho. Mas nós somos uma igreja que faz a diferença. Nós somos uma igreja que sai das quatro paredes. A gente faz o trabalho dentro da igreja também, porque é importante. Eu não estou tirando a importância de fazer o trabalho dentro da igreja, de fortalecer o corpo de Cristo, de nos fortalecer uns aos outros. Isso é muito importante, mas existe trabalho em todo lugar. Isso. Existe serviço para todo mundo. Existe o serviço do pastor dentro da igreja, que está ali para apacentar, das pessoas do corpo pastoral, que está ali para ajudar ele no serviço. Existe o trabalho dos evangelistas também, que é para fora da igreja. Existe o trabalho da equipe de socorros, né, do Ministério de Socorros. Tem trabalho para todo mundo. E cada um fazendo a sua parte. Cada um cumprindo a sua parte. É como essa grande engrenagem que vai fazendo a coisa funcionar. Amém. A igreja se mover, né? Dentro e fora da igreja. Mas lembrando que os perdidos, eles estão fora, lá fora. E nós precisamos alcançar eles lá. Amém? Amém. Isso aí resume o livro de T.L. Osborne, né? Conquistando almas lá fora, onde os pecadores estão.
Eu digo direto para a secretária e a pessoa aqui em casa, todo cristão deveria ler esse livro. Esse livro é simplesmente perfeito, né? Realmente isso. Verdade. Nossa, muito bom, incrível demais, Luísa. Mais uma vez, muitíssimo obrigada por esse tempo aqui. Quantos ensinamentos, quantas experiências maravilhosas. Foi muito bom mesmo. Muito bom, maravilhoso. E as minhas considerações finais? Foi assim, um prazer para mim estar conversando com você, porque quem diria, né, que um simples celular ia conectar todo mundo aqui. E foi muito bom estar escutando as suas experiências. E eu só tenho a agradecer. Amém. Muito obrigada. Muito obrigada. Pode fazer, pode falar, Alicia. Não, eu dizia muito obrigada pelo convite. Ah, Eu não tô tudo conseguindo certinho. ver comentários, não sei o que tá acontecendo, mas não tá aparecendo nenhum comentário pra mim, mas muito obrigada pra você que tava aqui, que comentou, né? A galera tava lançando vários amém, isso, maravilhoso. Estava acompanhando por aqui. Bom, Luísa, muitíssimo obrigada mais uma vez, né, pela disponibilidade do seu tempo. E acredito, né, quem sabe nos veremos pessoalmente aí no Verbo da Vida, né, Orlando? Eu creio, entendeu? Eu creio. Então, pessoal, mais uma vez, obrigado por você estar aqui nos acompanhando nessa live. E fica ligado que nós teremos muitas outras lives missionárias aqui, com muitos outros missionários. E é isso aí. Conquistar as almas lá fora, onde elas estão. Amém. Tchauzinho pra vocês, pessoal. Tchau, Luísa. Boa Tchau. noite. Muito obrigada. Tchauzinho. Tchau.